terceira e última parte do nosso Portugal no Coração de Ti. Até já, Ana. Beijinhos. Continuação de bom trabalho. Sim. Porque é de poesia que vamos falar agora. A vida é a arte do encontro. Embora haja tantos desencontros pela vida. Vinícius de Moraes. Estou arrepiada. É verdade. Isto porquê, minha doce Tânia? Isto porque vamos falar de um projeto muito simpático. Todas as quintas-feiras, na Doca do Espanhol, em Lisboa, parte um barco que é um barco poético, um barco muito especial. E é um barco muito simpático porque se ri imenso para as pessoas. O Sérgio Mateus foi conhecer de perto, ali junto ao rio, este projeto tão simpático. E deve ter dado uns bons chuaques a umas boas poesias. Olá, Tânia e João. Hoje vamos embarcar no barco da poesia, subir o Tejo num barco tradicional e ouvir os nossos grandes poetas. Estão prontos? Vamos zarpar. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira-se em literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. Estes jovens vão gostar mais de poesia após esta viagem? Tenho a certeza que esta experiência ainda os motiva mais e alargou também algumas perspectivas no que diz respeito à dimensão da poesia nas suas diferentes vertentes, nomeadamente na dimensão lúdica. O amor é um passarinho que às vezes esconde tanto que chega a fazer o ninho em qualquer baga de pranto. É a primeira vez que entras num barco poético? Sim, é a primeira vez. Eu não sabia bem o que era, por isso até estava com um bocadinho nervosa, mas gostei. O que é que achaste desta experiência? Achei uma boa experiência e gostei muito de ouvir o senhor a recitar os poemas e acho que é muito bom para nós conseguirmos, abrir mais os nossos conhecimentos acerca da poesia. A poesia pode ser escutada ao som das ondas? Pode, há muitas formas de ouvir poesia, no quarto, nas ondas, e depende também do tipo de poesia. A poesia ao som das ondas tem outro sabor, não só pelo sabor do sal, que se pode assim dizer, mas também pela forma como é dita. A sala estava muito bem preparada e acho que foi um projeto muito bem preparado. Os espaços imprimem traça na brancura do caminho. Fico olhando esses sinais da pobre gente que avança. E noto por entre os mais os traços miniaturais de uns pezitos de criança. Tu já gostavas de poesia? Já. Comprova-me lá isso. Bem, eu fiz um poema a partir do menino de sua mãe, de Fernando Pessoa. Eu posso dizer um bocadinho, mas... Então vamos lá. Olhar para ali. Ok. Que terrível maldição a da guerra sobre o homem. A total devastação, a morte e a destruição, sem que medidas se tomem. Então, as palmas para ela. Esta é uma experiência que você deve experimentar. Só me resta dizer, foi ao içar das velas que escutámos poesia. Com o chuaque me despeço com muita alegria. Chuaque! Chuaque, também para ti, Sérgio. E connosco está o impulsionador desta brilhante ideia, o Nuno Miguel Henriques. Que é o senhor, como dizia a O senhor... que é um dizer de poesia e que nos vem falar um pouco mais sobre este projeto. Nuno, antes de mais nada, isto não se passa só em Lisboa, passa também ao Porto à terça, não é? É de facto. A poesia é desmistificar a poesia, que ela não é tão rara como parece e pode-se fazer em todos os locais. Quer nos barcos, quer em todos os locais. E de facto fazemos às quintas-feiras este barco poético no Rio Tejo, em Lisboa, e às terças-feiras no Rio Douro. Portanto, estes dois rios emblemáticos da nossa história, da nossa memória, servem de cenário, digamos assim, às palavras dos poetas portugueses. Porque aquilo que Portugal tem de melhor é, sem dúvida nenhuma, a nossa cultura, a nossa história, a nossa palavra e os nossos poetas, porque não há dúvida nenhuma que Portugal é um país de poetas. E às segundas-feiras estou no Mosteiro dos Jerónimos, já vai para 5 anos, a fazer, junto ao túmulo de Fernando Pessoa, uma trajetória poética com Minha Pátria, a Língua Portuguesa, textos de Fernando Pessoa e dos seus heterónimos. É de facto, e nos outros dias ainda ando aí pelo país a dizer um ou outro poema, um ou outro poeta,
em todos os locais. Eu penso que às vezes passa um bocadinho de lado aqui a quantidade de espetáculos que estou neste momento a fazer nos últimos anos, numa produção do Museu da Poesia, mas nós, só no ano passado, há pouco falávamos aqui em off, os estudantes que vêm de todo o país, mas não só estudantes, como o público em geral, trabalhamos para milhares e milhares e milhares de pessoas e tem sido muito gratificante ouvir as pessoas dizer eu não gostava de poesia. A poesia para mim era uma chatice e passou a ser vista como algo agradável e sem ser algo aborrecido, porque há muitas formas de ver os poemas. As pessoas têm a ideia que é algo muito chato, muito aborrecido, muito monótono, mas não. Nós podemos pegar num António Aleixo, que é mais divertido, como podemos pegar no próprio Fernando Pessoa, que é divertido, ou outros poemas, e intercalarmos esses mesmos poemas e fazer um espetáculo e uma verdadeira festa da palavra, que é isso que fazemos regularmente. E, como tu disseste há pouco, Nuno, de facto as pessoas não têm conhecimento do teu percurso e tu já há alguns anos que andas a divulgar a nossa cultura e a nossa poesia, mas porquê esta ideia de ser num barco? Bom, é assim, eu já tinha feito, já de facto há alguns anos, faço 21 anos, de 2 a 1 mês, de 21 anos que ando a dizer poesia, umas vezes melhor, outras vezes 21 pior. anos? 21 anos a dizer Bem, poesia. desde os 5, não? Quase. Mas sempre com essa voz bem timbrada e grave, não é verdade? Tens uma voz extraordinária, Nuno. Não, é a voz que Deus me deu, tento ter alguns cuidados, evidentemente que todos nós temos que ter, Claro, exatamente. cuidados em termos de voz, mas tento dizer, e já disse quase em todos os locais possíveis e imaginários, desde as prisões, desde debaixo de terra, em grutas, desde todos os locais. Faltava-me dizer esta aventura de dizer, de facto, num barco, e por isso havia muitas apetências. Vamos criar algo diferente. O barco, fazemos em vários tipos de barcos, temos um que é um veleiro, onde os próprios jovens ajudam a içar as velas, recordando o mostrengo de Fernando Pessoa, o homem do leme, e temos, de facto, esse veleiro que é fantástico, é o veleiro O Príncipe Perfeito, como temos outros barcos que fazemos esta festa da palavra, um pouco por todo o lado. O Museu da Poesia desloca-se e desloca a produção a todos os locais possíveis e imaginários, mas, acima de tudo, o que nós queremos é desmistificar aquela ideia que existe ainda há alguns por aí, que a poesia que é algo muito aborrecido. Mas não é mesmo. Nuno, que autores é que te pedem para ler mais? Ou para recitar mais? Ou para dizer mais? Para dizer. Primeiro, eu não leio, porque eu acho que não se deve ler. Não se deve ler. Deve-se, quando muito, ter os livros como apontamentos, como adereços. Nós temos que decorar, tal e qual se faz no teatro, porque o teatro, isto é um teatro poético. Porquê? Porque precisamos das mãos, precisamos dos olhos, precisamos do nariz, da boca, para interpretar, para dizer as palavras com verdade, com honestidade, com engenho e arte, se assim o tiver. Agora, todos os autores possíveis e imaginários, dos mais contemporâneos aos clássicos, digamos assim, é preciso desmontar, digamos assim, a palavra poética para a dar de um modo simples. Mas Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, Luís de Camões, Barbosa do Bocais, Guerra Junqueiro, António Aleixo, Júlio Diniz, Miguel Torga, são de facto, Eugênio de Andrade, são de facto alguns dos textos e dos autores mais emblemáticos que são solicitados pelo público. Porquê? Porque existe uma verdadeira poesia à la carte. Isto é o quê? As pessoas quando vão, quer sejam os jovens das escolas, quer sejam os mais velhos, universidades séniores, quer sejam pessoas individuais que vão aos meus espetáculos, podem pedir e existe uma ligação. Nós conversamos com a poesia, então podem dizer, olha, eu gostava muito daquele texto que eu não sei o nome, que é este. E eu tento dizer, eu tenho cerca de 370 e qualquer coisa textos De cor? De cor. Já deves ter o disco rígido cheio. Graças a Deus Compra-se ainda um não. externo, não há problema nenhum, não é? Pronto. Ainda não. É a técnica, nós vamos decorando e vamos mais ou menos, e quando não temos bem de cor, facilmente o recordamos, e o João sabe isso a nível do teatro, como é que a gente faz. Claro. Vai lá buscar, às vezes pensa que já não se lembra e depois, fantástico, cá está ele. E tentamos recordar esses textos e dizer, mas quando não tenho qualquer problema em pegar no texto, mas as pessoas pedem regularmente este ou aquele e conversamos. E é isso que é bonito e que é diferente, e que é singular, que é único E que é português também, que é muito importante. Nuno, para terminar, vamos voltar a recordar, em Lisboa, Doca do Espanhol, em que dias e a que horas? Porto? Muito bem. Em Lisboa, às quintas-feiras, nós fazemos uma sessão de manhã e outra à tarde, a partir de Alcântara.
Alcântara, e no Porto, às terças-feiras, a mesma coisa, nos mesmos horários, a partir também da Doca junto à Ribeira, no Rio Douro, fazemos o Cruzeiro das Pontes com poesia, fazemos às segundas-feiras no Mosteiro dos Jerónimos, um pouco por todo o país, também tenho 9 CDs de poesia editados, felizmente com algum sucesso. Um deles já mostramos aqui. Aliás, irei estar, esse é o CD que vai ser apresentado na FNAC no Algarve esta sexta-feira, onde também estarei a fazer uma apresentação no auditório em Albufeira, e um pouco por todo o lado, por todo o país. O Museu da Poesia espera as vossas reservas. Podem contactar www.museudapoesia.com, peguem no lápis, www.museudapoesia.com, ou contactarem para a linha poética 808 20 16 13. Repito, 808 Já 20 passou 16 13. no horário. Obrigado, Nuno. Nuno Miguel Henrique, muito obrigada e parabéns. Parabéns, já sabe, a partir de agora tem o nosso Rio Tejo, o nosso Rio Douro cheios de poesia. E cheios de palavras. Vamos flertar Vamos flertar um com o outro? um com o outro.